Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz Henrique, criador do canal O Pai que Investe, e no vídeo de hoje eu resolvi criar um guia básico para vocês que querem entender melhor como que funciona o Bitcoin, o que ele é e quais que são as vantagens dele, tá legal? Então fica ligado e roda a vinheta! Então antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem um like aí, se inscreverem no canal, e se vocês conhecem alguém que tem o interesse de conhecer mais sobre o Bitcoin, compartilhe esse vídeo com esse seu amigo, que sem dúvida nenhuma vai ajudar muito você e os seus amigos. Então vamos lá começar falando sobre o que é o Bitcoin. Então o Bitcoin ele foi criado lá por volta de 2009 por um programador chamado Satoshi Nakamoto. Até hoje não sabem, né, se de fato foi só ele ou se tinha uma outra equipe, né, de amigos por trás dessa criação. O Bitcoin foi a primeira moeda criptográfica, ou seja, ela tem lastros matemáticos por trás. E muitas pessoas confundem dizendo que o Bitcoin foi a primeira moeda digital, mas na verdade não é. O dólar, o real já eram negociados digitalmente. Então chegamos à conclusão que o Bitcoin não é apenas uma moeda digital, e sim, ela é uma moeda criptográfica. E como que funciona a criação do Bitcoin? O Bitcoin ele precisa ser minerado, tá? Mas calma, não é esse tipo de mineração que nós conhecemos, uma mineração física, né, igual para a extração de ouro, prata ou outros tipos de metais preciosos. Então o Bitcoin ele é produzido mediante a resoluções matemáticas muito complexas, mas são chamados de mineração. Lá no começo do Bitcoin, era possível estar solucionando esses problemas matemáticos com um computador normal da sua casa. Mas com o passar dos anos, com o aumento da demanda do Bitcoin, começou a ser aumentado a complexidade desses sistemas matemáticos. Então, hoje, é basicamente impossível você conseguir minerar no computador da sua casa. Hoje, para ser minerado esses bitcoins, é necessário fazendas enormes. Eu vou tentar colocar aqui uma imagem do meu lado de uma fazenda de mineração de bitcoin. Então, hoje, para minerar esses bitcoins, requer muitos gastos, muitos investimentos, então acaba sendo um pouco inviável para pessoas normais. E quais são as principais características do Bitcoin? Vamos pensar como nós vivemos hoje. Eu vou colocar aqui uma imagem com três sistemas. Uma rede centralizada, uma rede descentralizada e outra rede distribuída. Hoje, no atual sistema que nós vivemos, né, o sistema bancário, é utilizado basicamente esse sistema centralizado, o que é um pouco ruim, né? Se nós formos pensar que todos os pontos estão ligando em apenas um centro. Isso acaba ficando um pouco frágil, se formos pensar em relação a uma quebra de sigilo ou até um ataque hacker. Então esse sistema centralizado é muito mais frágil comparado aos outros. Hoje o Bitcoin se adequa mais a essa rede descentralizada, porque são vários tipos de corretoras e não é necessário ter grandes mediadores para fazer as transações. E eu acredito que no futuro do Bitcoin ele vai se adequar mais a esse sistema distribuído, que eu vou estar explicando um pouquinho mais na frente do vídeo, tá legal? E uma outra característica do Bitcoin é que ele não possui nenhum banco central por trás e nenhum órgão regulador, que isso é ótimo. Então, para passarmos para o passo como que funciona, né, a parte de negociação, eu vou explicar primeiro o que é a blockchain. Todas as transações do Bitcoin são públicas, tá? Ela vai ficar registrada numa caderneta, né, que se chama blockchain. Se traduzirmos para o português, a tradução ficará uma corrente de bloco. Então, se traduzirmos, fica mais fácil de entendermos, né, já que todas as transações vão ficar interligadas, como se fosse uma rede de blocos mesmo, tá? Por isso que o Bitcoin é um sistema criptográfico e muito difícil de ser hackeado, porque para chegar ao sistema inicial, um hacker tem que ir desvendando os sistemas matemáticos de cada transação. E essas transações são registradas a cada 10 minutos. Então, é um sistema muito complexo
para ser desvendado ou hackeado por qualquer uma pessoa. Mesmo sendo todas as transações públicas, elas são todas criptografadas, então ela não vai mostrar nenhum dado de quem que transferiu ou para onde foi. E isso é uma questão muito discutida, né, já que pode ser utilizada para o lado mal, né, para uma lavagem de dinheiro ou outras coisas. Porém, isso não é um sistema 100% camuflado, né? As polícias já estão estudando como que funciona. E sim, se você cometer um crime e for utilizar o Bitcoin, é sim possível desvendar para onde que foi e quem que utilizou essa transferência para o lado negativo. Então, a outra característica do Bitcoin é que ela te permite fazer uma transferência peer-to-peer. O que seria essa transferência? Seria você fazer uma transferência para algum conhecido seu ou alguma outra pessoa sem a necessidade de um intermediador. Então, dando um exemplo, o João quer repassar um valor, uma quantidade de dinheiro para a Joaquina. Como que funciona hoje? Caso esses dois indivíduos morem perto, eles podem se encontrar e fazer a transferência via dinheiro, papel, moeda. Porém, se um deles mora longe, aí é necessário um intermediador, ou até dois, que seriam nossos bancos. Mas, com o Bitcoin, como ele permite essa transferência peer-to-peer, então de uma pessoa para outra, ele elimina essa necessidade de um intermediador. Eu consigo fazer uma transferência para a carteira de um outro conhecido meu apenas com poucos cliques. Mas, no final do vídeo, eu vou contar um ponto negativo disso. Então, já que eu expliquei um pouco da história do Bitcoin, como que funciona a relação das transferências, eu vou pontuar as vantagens do Bitcoin. Então, a primeira vantagem é uma transferência rápida. Como temos essa possibilidade de fazer a transferência peer-to-peer e não é necessário nenhum intermediador, essa transferência vai ser muito mais rápida. A segunda são baixas taxas. Pela mesma questão, como não é necessário nenhum intermediador, não vamos precisar pagar taxa para quase ninguém. A terceira vantagem é essa questão toda de não possuir um intermediador. A quarta vantagem é aquele sistema descentralizado que eu mostrei na imagem. E a quinta é que é um funcionamento global. Então, se eu quiser fazer uma transferência para algum primo meu que esteja morando em outro país, eu consigo fazer em poucos minutos. Porém, essas 5 vantagens que eu disse anteriormente, na minha opinião, existe uma sexta que poucas pessoas falam. E que hoje está começando a aparecer grandes nomes renomados na economia dizendo esse mesmo ponto, que é o Bitcoin ser uma reserva de valor. Eu vou colocar aqui uma frase do investidor e também escritor Ray Dalio, que ele disse que o Bitcoin é um ativo alternativo semelhante ao ouro. Logo, se pararmos para analisar como o ouro é uma reserva de valor, então o Bitcoin também pode ser. E agora eu vou explicar o porquê que o Bitcoin é mais uma moeda de valor do que pode ser até uma moeda de transferência. Então, se pararmos para pensar, para ser uma reserva de valor, esse determinado ativo, ele precisa se enquadrar em 5 questões. Então, ele precisa ser escasso. Como todos sabem, o ouro é um produto muito escasso. Se juntarmos todos os ouros na nossa história, conseguiríamos colocar eles em apenas 2 piscinas olímpicas e meia. Já o Bitcoin, ele também é um produto escasso. Por quê? Porque só vai ser possível minerar 21 milhões de unidades. E a taxa de produção dessa mineração ela é caída pela metade a cada 4 anos, que são as famosas halving. Então, dando um exemplo, se hoje a cada 10 minutos um minerador consegue um Bitcoin, daqui 4 anos, nesse mesmo tempo, ele vai conseguir meio Bitcoin. E a cada 4 anos vai quebrando ao meio essa taxa de mineração. Mesmo que essa taxa de limite de mineração do Bitcoin é 21 milhões, não vai ser esse o limite. Por quê? Porque lá no início do Bitcoin, a gente consegue achar diversas histórias de pessoas que tinham uma
considerável unidades de Bitcoin e simplesmente perderam pelo fato de não ser uma moeda importante lá atrás. Tem um exemplo de um britânico chamado James Howes, que ele, lá em meados de 2010, 2009, ele conseguiu minerar 7.500 bitcoins e deixou guardado no HD do seu computador. Porém, ele deixou guardado esse computador e acabou se esquecendo. E acabou numa mudança, ele acabou jogando fora esse HD e hoje ele passa dias procurando esse HD em lixões para tentar localizar. Esse HD que ele perdeu hoje tem um valor aproximado de 467 milhões de dólares. E sem dúvida, se você pesquisar aí rapidinho no Google, você vai achar diversas outras histórias de pessoas que perderam grandes quantidades de Bitcoin. Então, por isso que a quantidade máxima de Bitcoins não vai ser 21 milhões, vai ser muito menor. Então, um outro ponto de uma característica de uma reserva de valor é ele não ser deteriorável. Então, podemos anotar que o ouro é um metal muito duradouro, né? E o Bitcoin, ele também não é deteriorável pela questão dele estar numa rede. Uma outra questão do Bitcoin não ser deteriorável é que nós conseguimos guardar ele de diversas formas. Nós conseguimos guardar ele numa hot wallet, que é uma carteira ligada à internet, e numa cold wallet, que é uma carteira física, que você consegue comprar e depois tirar da nuvem e guardar dentro dessa carteira. Então, por esse simples fato, o Bitcoin também não é deteriorável. Terceiro ponto, precisa ser aceito globalmente. Se pegarmos nas histórias antigas, que quando chegavam colônias em outros países e viam que povos diferentes também cultuavam o ouro como um bem precioso. E hoje o Bitcoin ele é aceito globalmente e cada vez mais pessoas estão entendendo o real valor dele e esse número tende a aumentar. Se pegarmos o exemplo da Tesla, que hoje já aceita pagamentos por Bitcoin e já foi informado que todo pagamento realizado em Bitcoin não será convertido em nenhuma outra moeda e sim será guardado numa reserva em Bitcoin. E isso é bem provável que outras empresas, num futuro próximo, também irão começar a fazer isso. Então, o quarto ponto para um ativo ser considerado uma reserva de valor é um longo histórico de aceitação. Isso o ouro, né, pelo exemplo que eu dei anteriormente, em relação às antigas culturas já cultuarem o ouro como um bem precioso, infelizmente o Bitcoin ainda não foi comprovado pelo tempo, né, pela questão dele ter sido criado em 2009. E a quinta e última característica de uma reserva de valor é seu valor intrínseco. O ouro possui características físico-químicas completamente diferentes dos outros metais preciosos. E isso o torna muito mais valioso do que outros metais. Já o Bitcoin, muitas pessoas veem o valor intrínseco do Bitcoin associados à própria tecnologia usada e pelas suas resoluções matemáticas avançadas para sua criação. Já outras pessoas apontam o grande valor energético para essa criação de Bitcoin. Mas se formos parar para pensar com base nisso em relação ao valor gasto energeticamente para a criação de Bitcoins, só existem tantas pessoas minerando Bitcoins ainda é porque o valor do Bitcoin ainda vale a pena. Se não, caso contrário, se desse prejuízo, iria diminuir essa quantidade de pessoas que procuram a mineração do Bitcoin. Mas sem dúvida nenhuma, há um outro valor do Bitcoin que poucas pessoas citam. É que nenhum governo consegue confiscar essa moeda. Igual já passamos recentemente na nossa história, ou nos nossos países vizinhos aqui como a Argentina, entre outros. Por que essa moeda é anticonfiscável? Pelo fato dela ser tecnológica. Então, se saísse uma notícia aqui no Brasil que o Bitcoin seria confiscado, rapidamente eu conseguiria pegar da minha cold wallet, jogar para a rede e enviar para um outro país, enviar para uma outra corretora de outro país. Então, em resumo, o valor intrínseco do Bitcoin, na minha opinião, é que ele é um ativo anticonfiscável. Logo, ele passa uma estabilidade maior ao meu bem patrimonial.
E agora, já que entendemos todas as características do Bitcoin, como que nós conseguimos adquiri-lo? Existem 3 opções. A primeira é a mineração, que hoje já não vale tanto a pena assim, né, para pessoas comuns, a não ser que você queira investir muito dinheiro para criar uma fazenda de mineração, e não vai ser aqui no Brasil, tem que ser em outros países. A segunda opção é receber de uma pessoa de confiança, e a terceira é você comprar de corretoras que trabalham com esse ativo, se tornando, sem dúvida nenhuma, a melhor forma de você adquirir os bitcoins. E como eu tinha comentado lá no início do vídeo, da facilidade do Bitcoin, de transferências, sem a necessidade de um intermediador, voltemos lá no nosso exemplo do João e da Joaquina. Caso o João queira trocar seus bitcoins por dólar ou por real, e a Joaquina quer comprar esse bitcoin, como que é feito essa transferência peer-to-peer? Fica um pouco inviável se pararmos para pensar que João não conhece Joaquina e não tem essa confiança. Porque como que seria feito essa transferência, já que vai ser ligada por uma rede, então o João vai bater um botão e vai enviar esses bitcoins, e ele vai ter que esperar a Joaquina enviar esses dólares ou real para ele. Isso depende muito de confiança. E se os dois não se conhecem, sem dúvida nenhuma, eles não vão querer fazer essa troca voluntária. Então, para isso que entra a nossa terceira opção lá de como adquirir o bitcoins, que são as corretoras. Então o João vai querer vender esses bitcoins, ele vai colocar seus bitcoins lá dentro da corretora e vai anunciar. E uma pessoa qualquer, agora não vai ser necessário mais a Joaquina, vai ser uma pessoa de qualquer lugar do mundo, vai estar querendo comprar e vai adquirir esses bitcoins. Então, é por isso que o Bitcoin ainda está naquele segundo ponto, que ele é descentralizado, porque ainda é necessário uma corretora para fazer essas transferências de valores. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha deixado claro para vocês o que é o Bitcoin, como que funciona, como adquirir esses Bitcoins. E caso vocês queiram que eu dê continuidade nesse vídeo, mostrando como que eu faço para adquirir este ativo, deixa aí nos comentários, tá legal? E não se esqueçam de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal. Então, muito obrigado e até a próxima.